se eu ficar quietinha aqui. Bom, a gente tenta. Então, a gente está falando do programa, né? Então, esse texto trabalha, vê se vocês acham que tem algum que vocês falam assim, esse é dispensável, né? Eu achei esse super legal, que trabalha a questão de como as mulheres são educadas, as meninas em casa, e como essa forma de educar faz com que as meninas, estatisticamente, elas tenham mais sucesso na escola do que os meninos. A diferença de gênero até na criação, né? É. No desenvolvimento. Exatamente. E é uma etnografia muito bem feita. Tem um outro que é sobre os surdos no contexto escolar. Então fala da surdez como uma cultura, uma etnografia na escola sobre a cultura e a comunicação por meio da língua de sinais. Também é super interessante. Tem um outro sobre avós, netos e cidades, que é a relação entre gerações, entre avós e netos. Também achei super legal. Estou com dificuldade de decidir qual que eu vou mudar, porque eu já li uns outros agora aqui, eu pensei, esse tinha que entrar. Outro é sobre crianças transgênero, mais do que um desafio teórico. É uma etnografia também, é sobre a questão da identificação precoce, né, e como é que se lida com a criança transgênero, né? Por exemplo, eu tenho uma amiga que trabalha numa escola particular, a professora de educação infantil, e durante a pandemia, uma aluna dela, que era menino, durante a pandemia se assumiu como menina. Ela está com, acho que 10 anos de idade, né? Então, é uma questão que possivelmente vocês, como professores, também vão ter que lidar, né? Então, é uma questão interessante, como ela diz que está ótimo, assim, que ela está super feliz como menina e a turma aceitou super bem, que é uma coisa que, cara, na pandemia ela voltou, tinha um nome, passou a ter outro, né, uma situação... E é isso também, a influência dos pais, né, nessa mudança de gênero, aceitação da família, sim, mas aceitação da escola e dos colegas, né? Então, assim, legal, é um tema bacana também. Outro texto se chama Quem é Negro, Quem é Branco. Esse eu achei super legal também, que é o desempenho escolar e classificação racial dos alunos. Eles fazem no trabalho de campo, eles fazem um questionário, é muito interessante, sobre a identidade racial dos alunos e compara com a percepção que os professores têm dos alunos e a percepção que os alunos têm de si mesmo. E é interessante porque de cara já não bate, né? E o texto, ao longo do texto, compara esses dados com o desempenho das crianças. E o que a gente vai notar é que as crianças que têm um desempenho pior, as professoras tendem a escurecer essa criança. Elas tendem a achar que é negro, mesmo não sendo, assim, na dúvida, é meio moreninho ou meio branquinho, não sei o quê. Então, eles associam o mau desempenho à negritude. Eu achei super legal esse texto. E é da Marília Carvalho, da Marília Pinto Carvalho, que ela escreve super bem, achei ótimo também. É um preconceito cultural, né? Exatamente, mas é interessante porque assim, no Brasil a gente tem uma paleta, vamos dizer assim, né, muito... De variedades, né? Muito variedade. Então, crianças que eram reconhecidas pelos seus pares, né, pelas próprias crianças, pelos seus colegas como brancas, pelas professoras eram reconhecidas como negros, e crianças que eram até mais escuras, mas tendo um desempenho melhor, já vira branco. Então, é um preconceito dentro da sala de aula. Mas eu acho que isso também já entra que a sociedade em si já tem o negro como uma coisa ruim, né? Como, exatamente. Por exemplo, falar a palavra denigrir alguma coisa. Isso. Porque o negro tem que ser associado a uma coisa ruim, sabe? Isso, a lixa preta. Mas sendo que 90% da população brasileira é negra. Não tem 100% branco. Brasileiro não tem. É uma miscigenação que dificilmente você vê no teu origem. Dificilmente uma pessoa mas aí o interessante
interessante é isso, né? Que a apreensão tem a ver, e nesse texto ela vai mostrar também que como que não só o negro, mas o negro menino, as meninas ficam fora disso, o negro menino é considerado, ele tem um preconceito de que ele é mau aluno, entendeu? Que ele é mau aluno e ele é um potencial delinquente. Né? Então eu achei bem legal. E sem falar que assim, os relatos das próprias crianças, sabe, assim, eu sou amarelo, assim, a dificuldade delas de entender, de se identificar com as cores, é muito legal o texto. Tem um outro que é sobre alimentação escolar, que é muito bacana também. O que as crianças comem no recreio, na escola, as diferenças sociais que influem no que elas comem, né? Quem é que come em casa, se come em casa. É muito legal. Depende da escola para comer. Tem um outro que é sobre educação no campo, uma história de uma escola numa comunidade quilombola, também, que é muito legal. Tem um outro que chama O Mau Aluno é o Futuro Traficante, apontamentos antropológicos sobre uma profecia nas escolas públicas fluminenses, que fala da relação dos estudantes aí já mais velhos, né? Esse talvez tenha menos interesse para vocês, porque vocês não vão atuar no segundo segmento do ensino fundamental, que são já usuários de drogas, né? Talvez a gente pudesse tirar esse a favor de um outro que eu achei muito legal. Aí depois tem mais 3 que eu vou chamar 3 orientandas minhas que estão terminando o TCC. Uma delas são trabalhos que estão acabando agora. Um deles é o da Raíssa Marques, que fala sobre o papel da escola na promoção da literatura infantil, um estudo de caso. O outro é o impacto da formação continuada na prática de professores alfabetizadores de escolas públicas de Angra dos Reis, uma interpretação a partir do programa Tempo de Aprender, que ela foi bolsista, né, de PIBID desse programa, aí viu o impacto que esse programa tinha nas professoras, fez uma etnografia participante, porque participou de todo o processo, é interessante. E o outro são os efeitos da pandemia no trabalho da educação infantil em uma escola de Itaguaí, que também é bem bacana, porque a gente vê essa questão bem atual da pandemia. Esses são os textos que eu propus. Agora, tem um outro texto que eu estava lendo, que tinha selecionei um monte de textos, fiquei lendo os textos todos. Aí eu selecionei esses, aí depois estava assim de bobeira no ônibus, fiquei relendo. Aí tem um que eu acho que talvez pudesse substituir esse das drogas, que é um sobre uma escola particular no Rio de Janeiro, que convida 2 indígenas para falar com as crianças. E aí a interação das crianças com os indígenas que moraram naquela aldeia Maracanã. Não sei se vocês souberam que houve uma ocupação, uma defesa por um espaço que teve no Rio de Janeiro. Aí, sei lá, eu vou tentar socializar um pouco esse debate mas até semana que vem a gente tem que decidir isso, esse final de semana. Porque temos também, outros que eu fiquei, tem um que eu achei maravilhoso, tem uns que são teses, aí são grandes, mas esse aqui, Aprendiz de Padeiro, é maravilhoso, mas são 33 páginas, aí acho que vocês não topam, né? É sobre aprendizado de educação profissional. Também seria um campo de atuação de vocês. Tem um que fala sobre consumo, vestuário e identidade juvenis. Também, né? Não, esse aqui não dá, esse aqui é muito grande. Aprendiz de Padeiro. As crianças transgênero, tem as crianças especiais, também é muito grandão. Então, professora, esses textos serão substituídos pelo livro que nós trabalharíamos? Não, a gente agora está tendo aula de antropologia, né? À noite, que é o OEB. É só um livro? É só um livro, tá?
Crianças surdas eu peguei. Diversidade de gêneros na escola. É um texto de 15 páginas. Sigam-me os bons, apuros e aflições nos enfrentamentos ao regime de heteronormatividade no espaço escolar. Aí a gente podia trocar esse pelas crianças transgênero. Seria uma opção, que eu fiquei na dúvida. Eu vou fazer o seguinte, eu vou botar na roda as minhas dúvidas, né? E aí a gente seleciona, vamos fazer assim? Aí vocês veem, mas deixa eu ver o que mais que tem. Eu fiquei assim, tanto texto legal. Tem um sobre educação musical, também que é bacanésimo. Esse tem 10 páginas. A música que está na escola, revelações no estudo etnográfico. Bem legal também. Mas você não passou essa lista ainda, né? Não passei ainda. Só selecionamos pra gente montar meio que a ementa, né? Assim, eu montei já. Eu vou mandar para vocês até o final do dia. Acho que eu consigo no intervalo. Sucesso escolar das meninas. É outro ainda esse. Tem um legal também sobre escola e religião. Tem muita coisa legal. Tem outro sobre professor homem na educação infantil. Esse seria legal. Que é um tema bacana também. Deixa eu ver se é tese. Não, tem 18 páginas. Enfim, a gente vai ter que escolher. Alguma coisa vai ter que rodar, porque a gente não tem todos os dias. Mas enfim, então vamos apresentar o programa, tá? A nossa disciplina... Peraí, deixa eu ver aqui. Conceitos fundamentais. Você mandou por e-mail assim? Mandei. Não, o programa não. Mandei os conceitos fundamentais para o campo da antropologia. Eu só vi isso. Não, o programa eu estou fazendo ainda. E aí, assim, como é que vai ser? Mesma coisa não, né? Mas, assim, como é que a gente funciona? A gente vai ter os textos, né? A gente tem 15 encontros. 15 encontros, contando com esse, né? Então, o primeiro é a apresentação, fundamentos. A gente vai falar hoje de uns conceitos fundamentais, tá? Então, tirando esses, e o último, 15º, é a avaliação. Então, sobram 13, não é isso? Desses 13, 3 são os TCCs. Sobram 10. Desses 10, 1 é mais teórico, digamos assim. Esse aqui eu não quero abandonar ele. Sobram 9, tá? Então, a gente vai ter... Ao todo, a gente vai ter, ao todo, a gente tem que decidir 9, tá? Entre uns vários. E de toda forma, a gente vai ter, sem ser esse, 13 artigos para discutir, tá? Então, o que a gente vai fazer? Eu quero que vocês adotem os textos, cada um de vocês. A gente vai ver quantos são ao todo, né? Aqui, por exemplo, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, daria para fazer... Não, aí não daria para fazer, ficaria faltando, né? A não ser que cada um de vocês pegasse 2 textos. Mas nós temos matriculado que ainda não veio. Tem mais pessoas. Tem gente, a gente que estava aqui foi tinha 2 embora. meninos Tem a Marcela e a Karen, não puderam vir hoje. Eu acho que Fala. os textos a gente pode ir por coerência, sabe? O que mais se identifica com a disciplina. O que é falar sobre antropologia? Falar sobre educação, sobre essas questões de gênero. Todos esses falam tudo isso. Então, mas tem textos que são bem bacanas, pelo que você O falou. meu problema é que são todos bacanas, algum vai ter que ficar de fora. Mas é isso. Mas enfim, a gente escolhe junto. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, desses 13 textos, eu quero trabalhar com seminário, tá? Como é que vai ser o seminário? Então, a gente já está falando de avaliação, tá? A ideia
no lugar de eu ficar dando aula para vocês, como a gente fez remotamente, eu acho que não faz sentido a gente ter aula presencial e a gente continuar no mesmo formato, né? Então, eu vou esperar mais participação de vocês. Então, o que eu espero? Que cada um de vocês adote um texto, tá? E fique responsável por ler esse texto e apresentar esse texto. Vai ser um seminário individual? Depende, se tiver mais do que 13 pessoas, aí dá para fazer. Eu acho que dá para fazer grupos de 3, mas eu acho que tem né? mais de 13 pessoas não. Não vai ter mais de 13 não, né? Quando eu vi, só tinha 11 pessoas com essa então dá para cada um Dá ficar pra com texto. individual. Dá cada um ficar com texto, né? Então, cada um escolhe um texto, aí também pode fazer o seguinte, eu posso dar a listinha dos textos e aí você já escolhe o que ficar de fora, vai ser o que vai ficar de fora. Isso. Né? E aí, como é que funciona a apresentação do texto? Eu quero que vocês, para cada texto, eu vou dar assim um roteiro de apresentação, que tem a ver com o que a gente trabalhou na disciplina anterior, tá? Quando a gente trabalhou com resenha. Então, o que a gente vai reconhecer no texto? O objetivo geral, a justificativa, a metodologia e resultados. Pode botar assim, pode botar resultados. Tá? Conclusão, né? O que a pessoa descobriu, digamos assim, né? Então, a gente tem o objetivo geral, seria uma pergunta, né? Que vai motivar o trabalho etnográfico. Você tem uma pergunta, exemplo, existe, deve estar aparecendo só minha barriga aqui, né? Tudo bem. Não. Tá aparecendo coisa. Existe crianças, meninos ou meninas, negros ou brancos, né, são tratados de forma diferencial pelos professores? Isso é uma pergunta. Então, o objetivo geral seria entender se há tratamento diferencial dos alunos segundo classificação racial. Vou botar racial entre aspas, tá? Porque a gente vai discutir isso aqui também, porque para a antropologia não existe raça, né? A gente só tem a raça humana, né? Então, esse é um conceito que vem do século XIX e que foi um conceito produzido justamente para produzir exclusão, né? Para dizer que existe uma outra raça que não é branca, né? E não existe nenhum critério biológico para isso acontecer. Então, para a antropologia, a questão racial é uma construção identitária, mas não há nada que diga que uma pessoa é branca ou preta ou parda ou nada, né? Isso é uma construção. Tanto que tem um texto que eu gostaria de colocar no grupo, que é essa visita de 2 indígenas a uma escola particular e um dos indígenas não era indígena. Aí a gente pensa assim, como assim um indígena que não era indígena, né? Vocês sabem que isso tem acontecido, né? O que acontece? O cara nasceu branco, nasceu numa cidade normal e ele adotou para ser identidade indígena, né? Ele entrou nessa cultura e se fez indígena e foi rebatizado com outro nome e tal, tá? Então isso aqui só para a gente começar a entender por onde é que anda o campo da antropologia, né? Então a antropologia ela se diferencia muito do que seriam os aspectos biológicos, tá? Então tudo é uma questão de identidade, de construção cultural. A gente hoje vai falar um bocadinho sobre isso.
Então, isso aqui seria o objetivo geral, né? Então, todo o trabalho acadêmico, se ele for bem formulado, isso é interessante vocês terem também, porque tem muito trabalho ruim, né? Assim como tem muita coisa ruim na internet, enfim, tem tudo, tem bom, tem ruim, tem restaurante bom, tem restaurante ruim, namorado bom, namorado ruim, tem de tudo, né? Então, a gente precisa ter critérios seletivos para escolher o melhor das coisas, tá? Um bom artigo científico, ele tem que ter isso aqui. Se ele não tiver, se você falar assim, gente, mas qual é o objetivo desse artigo? Qual é o problema dele? Não está claro isso? Ele é um mau artigo e tem um monte de mau artigo por aí, tá? Então a gente vai ter que tentar reconhecer isso. Eu vou escolher artigos que sejam bons, né? Então a gente vai reconhecer isso. Aí a justificativa seria por que a autora resolveu fazer essa pergunta? Qual é a relevância, né? Qual a relevância deste estudo, né, em relação a essa pergunta? Ou seja, por que é importante entender se há tratamento diferencial dos alunos segundo a classificação racial? Essa pergunta, vocês acham ela relevante para o campo da educação? Sim. Por quê? Como é que a gente argumenta? Vamos pensar o seguinte, o que é argumentação? A argumentação é um troço que é o seguinte, serve para você convencer o outro, tá? De forma peremptória, de forma contundente, de forma incontestável. Quanto mais incontestável, melhor, né? Então, eu gosto de dar um exemplo assim, você quer sair de noite, né? E você tem, sei lá, 15 anos e fala, pai, eu quero sair e, pode sair, mas tem que voltar às 10 horas da noite. Aí o adolescente fala assim, pô, pai, 10 horas... Daí começou a festa. 10 horas não dá, cara, né? Porra, 1h da manhã. Aí de jeito nenhum 1h da manhã. Aí você vai ter que começar a argumentar, né? Que argumento você pode usar para convencer um pai? Que não vai aprontar, Vai dar com amigo. que não vai beber, que vai acompanhado de tal amigo que pode ser mais velho. Não é? Pode falar que o irmão mais velho vai, pode... Enfim, você tem que justificar. Então, a justificativa de um artigo é mais ou menos isso. Você tem que perguntar assim, mas por quê? Você pensa assim, se você fosse do MEC, né? E tivesse a condição de financiar essa pesquisa, imagina essa situação, porque é uma situação que acontece, né? Porque as pesquisas são financiadas. Então imagina essa situação, e aí o cara do MEC fala assim, pô, mas não acho relevante esse trabalho. Prefiro estudar outra coisa. Aí como é que vocês defenderiam? Quer dizer, no caso não são vocês que vão defender, vocês têm que encontrar a defesa dentro do artigo. Dentro do artigo, a autora vai argumentar, tá? Um argumento muito importante é o seguinte, a gente sabe estatisticamente, e é legal vocês fazerem essa disciplina concomitantemente, antropologia com OEB, né? Porque vocês vão ver que as crianças que mais evadem no ensino fundamental são meninos negros. Que não conseguem acompanhar. Não sabemos por quê. A gente sabe que eles, assim... O número maior de evasão é meninos negros. Meninos negros. Na verdade, a gente até sabe, tá? A maior parte desses meninos negros, eles saem porque eles precisam compor o orçamento familiar. O orçamento familiar, exatamente. Eles precisam compor o orçamento familiar, tá? Então, daí você entender que meninos negros que finalizam a educação básica... É minoria e, por sua vez, então, é uma espécie de elite, né? Tem um monte que ficou... É uma superação. É uma superação. Tem um monte que ficou para trás, né?
Se existe esse dado, não interessa a gente saber se eles são tratados diferentes. Será que existe, além dessa necessidade material, será que algo além que também favoreça essa... Não é? Será que eles são maltratados? Assim, uma baixa autoestima do próprio aluno. Pois né? Então, a pesquisa ela serve para isso, né? Para a gente, a antropologia vai servir muito para isso. Então, coisas que a gente tem o dado. O OEB vai mostrar para a gente um monte de dado, né? Aí a gente pega esse dado, pô, mas por que isso acontece? Aí você vai lá na escola e faz uma pesquisa e observa, né? E aqui no caso ela observou que sim, que há diferença, né? E os meninos, né? Tá? Então isso aqui seria um caso de racismo explícito. A metodologia, aí o que ela vai fazer? Ela vai fazer observação participante, que a gente vai estudar hoje o que é. A gente vai hoje começar os conceitos fundamentais, mas eles todos vão aparecer em todos os textos. Então, né, porque essa disciplina eu já dou há anos essa disciplina, e eu fazia de um jeito completamente diferente quando eu era uma jovem professora, comecei a dar aula. Eu fazia uma coisa super teórica, pegava os clássicos e todo mundo achava um saco. Eu ficava irritada porque ninguém entendia nada dos textos, que eram muito pesados, entendeu? Eu desisti disso e resolvi trabalhar só com etnografia. São textos, vocês vão adorar os textos, eu garanto que vocês vão gostar. São muito legais, tá? E a disciplina de OEB, que era mais dura, os textos eram mais pesados, eu peguei esse livro, bom, mas aí de noite a gente conversa sobre OEB, tá? Observação participante e entrevistas. Aí a conclusão, sim, né? Operação, né? Operação participante. Observação participante, tá? Então, na hora de apresentar esse roteirinho aqui, que vai estruturar a apresentação de vocês, vocês vão ter que falar esses pontos, vocês vão ter que, na leitura de vocês, identificar esses pontos, tá? E apresentar para a turma. Como é que eu trabalho, então? Vocês vão fazer isso. O outro exercício que eu acho muito legal é vocês fazerem um fichamento, tá? Aí, assim, fichamento é um mistério, né? Porque cada professor trabalha de um jeito. O jeito que eu trabalho, que é o jeito que eu acho correto, é o meu, claro, né? O que é fichamento? Fichamento é o negócio seguinte: antigamente a gente tinha uma fichinha, que eu não sei se vocês chegaram a conhecer, uma ficha pautada, que era no máximo desse tamanho aqui, normalmente menor do que isso, talvez até metade, tá? E nessa ficha você tem que botar os dados principais daquele texto. É uma ficha praticamente catalográfica, tá? Mais do que catalográfica. Catalográfica só vai dizer da onde vem o texto, onde é que o texto está, qual é o endereço do texto, né? Porque o texto tem endereço, né? Onde é que ele mora? Mora na revista tal, mora no livro tal. Você tem que dizer para você não ficar perdido. Esses apontamentos aqui, a gente pode chamar ele de uma espécie de cola, né? É um negócio assim, se eu for fazer uma prova sobre esse texto, e se eu tivesse a oportunidade de fazer uma cola, né? O que eu ia anotar? Mas você não pode fazer uma cola de 10 páginas, tá certo? Tem que ser breve. Isso parece fácil, mas é mais difícil. Tá? O que é fácil? Fácil é copiar um monte de trecho do texto sem entender muito bem. Isso é mole, tá? Mas não resolve na hora de uma prova, se você for fazer a cola. Então, o que eu faço, como é que é a minha maneira de trabalhar presencialmente? O aluno que vai apresentar o texto, ele vai ler o texto antes, vai produzir um fichamento, tá? De preferência vai mostrar para mim antes. Aí eu vou dar uns pitacos, né? E esse fichamento, a gente esse fichamento vai ser dado para os colegas para eles acompanharem a sua aula, tá? Isso é bacana por quê? Porque a gente passa a trabalhar aquela coisa que a gente trabalhou no semestre passado, que é a função social
do gênero discursivo, né? Então, a função social, isso deixa de ser um trabalho meramente burocrático, entendeu? Estudantil, escolar, tem que fazer o fichamento, aí ninguém lê a porcaria do fichamento. E, ao mesmo tempo, a gente vai ter um teste do fichamento. Qual é o fichamento que funciona? O fichamento que o aluno que não lê o texto, entende o texto. Tá entendendo qual é a história? Então, assim, o que eu quero de vocês? Cada um de vocês vai ter que responder 3 perguntas. Então, a gente vai ter isso aqui, avaliação, né? Seminário, um seminário que tem apresentação oral e fichamento, tá? Isso vai valer uma coisa. Peraí, vamos botar assim, 1, tá? E 2, 3 perguntas de 3 textos, tá? Então, você vai responder uma pergunta do texto que você apresentou, é mole, né, porque você leu o texto, mas você vai ter que responder pergunta de mais 2 textos que você não apresentou. Que o outro vai apresentar. Que o outro vai apresentar. Só que você vai ter que dar uma lidinha. Então, eu quero que cada um de vocês leia pelo menos 3 textos. Ninguém precisa ler mais do que 3 textos. Se tiver algum fanático, CDF, que adore ler tudo, tenha tempo sobrando, acho uma maravilha, mas não estou cobrando isso de vocês, tá? Essas perguntas a senhora vai fazer, pergunta para passar para a gente responder? Desses outros trechos que serão apresentados. Isso. Vou gravar, mandar pro meu pai. Tá. Considerado em casa para... Que, Cássio? Que? Não, ele falou assim, se você der, eu vou gravar, mandar pro meu pai, porque ele acha que eu sou um péssimo aluno. Por quê? Ah, a gente já sabe, Então eu falei pra ele, ele falou, não, Cássio, eu vou mandar pra ele. Realidade a gente tem que se desalienar desses pais que botam a gente pra baixo. Cada um tem uma Tem. Eu tenho também. Professora, enfim, quanto que vai valer o seminário? Aí a gente pode combinar, tá? Então vamos combinar. Vamos combinar. Vamos ficar acordado. Eu acho que pode valer assim, ó. Sim. Não, eu acho que aqui podia, cada uma das perguntas 3. vale 2, 2 vezes 3, 6, tá? Cada uma pergunta 2. E esse daqui 4. Aí apresentação oral 2 e fichamento 2. Tá bom assim? 4, 6, 8 com 6? 6 com 4, 10. Não, Assim, do fichamento e da apresentação oral. Tá bom? Essas perguntas a gente vai fazer durante o seminário? Não, então, isso aqui é a coisa que eu acho bacana, que foi aprimorando longos anos de experiência. É o seguinte, você